saiu uma denúncia aí do golpe, né, que tinha os kids pretos, né? É kids pretos? Não. Kids pretos, né? É kids, kids, né? Kids, Kids pretos e tal, e que eles organizaram um golpe de Estado, né, para matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, né? Isso eclodiu, né? Surpreendentemente logo após a vitória do Trump, né, e esse avanço liberal conservador nos Estados Unidos de forma muito agressiva. Tu acha que isso é uma narrativa, ou tu acha que realmente tinha um grupo lá indignado que queria realmente matar o Lula? Eu acho que extremistas sempre existem. Mas eu olho com muito cuidado isso. Eu acho muito difícil de acreditar no que essas pessoas estão dizendo, porque essas pessoas já exageraram, já criaram muita espuma, e quando você ia ver não tinha nada. Eu me lembro, eu sei que esse pessoal vai com muita sede ao pote e troca os pés pelas mãos. Eu me lembro, por exemplo, do caso do Carlos Jordi, o deputado federal do Rio de Janeiro, né, de Niterói, que foram para lá, ele acordou também com arma na cabeça, etc, porque ele tinha conversado com um sujeito que teria participado do 8 de janeiro. Aí, no final, no frigir dos ovos, assim, a prova de que esse sujeito tinha participado do 8 de janeiro, que a PF tinha, era uma foto dele na posse do Bolsonaro, em 2019. Então, quer dizer, esse pessoal não se preocupa muito em investigar a fundo. Esse pessoal, eles atiram primeiro e perguntam depois. Eles têm parece que uma gana para cima do pessoal de direita. Então, em primeiro lugar, eu já fico com o pé atrás com esse tipo de afirmação, etc. Em segundo lugar, eu começo a tentar ver o contexto, né? Assim, em primeiro lugar, 5 caras indignados iriam matar todo mundo, tomar o poder. Esses 5 caras iriam criar um comitê de crise e eles iam dar ordens para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro ia obedecer. Eu acho um pouco estranho isso. Eu acho meio improvável. Além do mais, 2 desses sujeitos, se eu não me engano, eles estavam fazendo a segurança do G20. Eles foram presos, né? Eles estavam fazendo a segurança do G20, a equipe de segurança do G20. Quer dizer, eles disseram que tinha 81 páginas com esse processo todo, né? Da história toda. Se 81 páginas foram preparadas sobre o assunto, quer dizer que não foi preparado hoje, não foi de ontem para hoje. Houve uma preparação. Eles já sabiam nomes desses sujeitos. Como é que eles deixaram, então, esses terroristas tão perigosos fazerem a segurança do G20, onde estaria não só Lula, mas o Biden e outros tantos líderes importantes? Eles já sabiam que esses 2 terroristas perigosos estavam lá. Então, tem algumas coisas que começam a não colar, né? Se eu não me engano, também o Lula ele indicou as lideranças militares. Foi no dia 4 de novembro, alguma coisa assim, e o Bolsonaro nomeou esses caras, né? Então, assim, o golpe seria no dia 15 de dezembro, né? Com já as Forças Armadas já dominadas por gente do Lula, indicada pelo Lula. Então, tem muitas coisas que não estão colando, eu acho, estão muito estranhas. Ainda mais se a gente levar em conta o contexto em que isso está acontecendo, como você mesmo disse. O Trump foi eleito, os caras estão morrendo de medo, a gente percebeu pela Janja, né? Aquele momento terrível no Janjapalooza, em que ela ouve um barulho de microfone, nada a ver, um barulhinho, a primeira coisa que vem à cabeça dela é o Elon Musk, e ainda xinga o Elon Musk. Isso daí é uma demonstração de como estão os nervos deles em relação ao Trump, ao Elon Musk, a tudo isso. Eles com certeza estão preocupados. Se eu fosse dar a minha opinião... Eu também estaria. Pra caramba. Se eu fosse dar o meu palpite sobre o que está acontecendo, e é um palpite, eu não sou um analista político, eu não sou um jornalista, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, eu não tenho fontes. Como eu sempre falo no meu canal, eu sou um idiota com uma câmera e um microfone. Eu só dou minha opinião. E se eu for dar minha opinião sobre esse assunto,
eu diria que esses caras estão sentindo o bafo do Trump na nuca já. Eles estão preocupados. Eles precisam amarrar e justificar a história de o autoritarismo, todo o assédio judicial que eles fizeram nos últimos anos, incluindo o Felipe Martins, que eu acho que é uma ferida exposta, que pode ferrar muita gente aqui. Aquilo ali foi uma coisa muito bizarra. Bizarro. Eles estão tentando amarrar, eu acho, tudo isso com um fiozinho muito frágil para que quando o Trump ou as autoridades americanas começarem a falar, oh, e aí, o que foi isso, o que foi isso? Não, tentaram matar o Lula, envenenar o Xandão. Nós tínhamos que fazer como eles são radicais. E assim, como tá pegando muito mal só ter velhinho e dona de casa e professora que pintou estátua com batom presa, eles vão falar, não, olha aqui, ó, são militares durões, os caras agora sim estão pegando gente perigosa, né? Eu acho que pode ser isso, uma tentativa de criar uma narrativa que justifique tudo que eles aprontaram nos últimos tempos para quando os grandões americanos chegarem e cobrarem. O Felipe Martins, a gente sabe, os americanos eles são muito preocupados com o terrorismo. Se alguém conseguiu colocar e tirar o Felipe Martins dos Estados Unidos na fronteira, né, como um cara que entrou e depois saiu, etc., eles podem fazer isso com um terrorista. Então, ainda mais o Trump, que é tão preocupado com as fronteiras e que sim, conheceu o Felipe Martins e gosta dele, eu acho que eles vão querer investigar isso a fundo. E eu acho que isso vai mexer com gente grande aqui no Brasil. Pessoal, queria convidar todo mundo para seguir o canal aqui do Café com Ferri, seguir também o canal do Luiz, Oi Luiz, e a gente nas redes sociais. Você mencionou o Trump e eu queria te perguntar, na sua visão, assim, quais são os pontos principais que mudam no mundo a partir da eleição do Trump? Bom, eu acho que a gente já está sentindo isso. Ele nem entrou e é uma coisa engraçada como a gente vê que assim, a expectativa de poder ela já vai mexendo. Não só, como vocês bem conhecem os mercados, né? A primeira coisa que a gente vê é o dinheiro, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, né? A expectativa de poder, ela mexe demais com o dinheiro. O dinheiro é o que eu costumo falar, o dinheiro é um bicho muito covarde, muito medroso. Ele não fica onde ele sabe que ele vai ser maltratado, né? Ele vai onde ele sabe que ele poderá se reproduzir e viver em paz, etc. Então a gente já viu logo de cara esse movimento dos mercados, os bitcoins, foi um absurdo aquilo, né? Continua subindo. Inclusive, Hoje é incrível como as apostas, né? Na vitória do Trump, elas já estavam cantando a bola, né? Semanas antes, né? Impressionante. Porque é dinheiro, você está colocando dinheiro naquilo, né? Você não vai colocar no que você não acha que vai rolar. Então, em primeiro a gente já viu esse movimento, né? Tu confia mais em aposta ou em pesquisa? Atualmente em aposta. Mas a gente não pode negar que qual foi aquela pesquisa, o Atlas? Atlas Intel. Atlas Intel mandou bem, né? Eles acertaram, até que acertaram bem. Lá, aqui não. Aqui eles não mandam bem. Agora, a gente está vendo isso também agora, e eu estou prestando atenção nisso, também com essa queda da cultura woke, que ela já foi meio que anunciada, assim, acho que há 1 ou 2 anos a gente já começou a perceber. Quando eu falo em cultura, por exemplo, cinema, quando a gente olha para os filmes, é o que eu falo, é meio parecido com a gente olhar para as estrelas, porque eles estão refletindo uma coisa de anos atrás, né? As estrelas, a gente às vezes está olhando o brilho que estava rolando uma estrela que até já morreu, né? Ela tá, e eu acho que no cinema também é meio parecido, porque até um roteiro ser produzido, editado, virar um filme, ser comercializado, tem uma janela de uns 4 anos, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas vamos dar 4 a 5 anos. Então, a gente viu 2023, acho que foi um dos piores anos para o cinema americano. Foi um dos que teve mais filmes de cultura woke, com lacração, com política identitária, né? E todos fracassaram. A gente pode chegar a dizer assim, Barbie é meio lacrador, e foi um sucesso estrondoso. Mas se a gente for observar melhor, não é bem assim.
porque a Barbie ainda é uma menina, uma mulher biológica, cis, loira, né, bonita, com o corpo bonito, ela veste rosa, né, o Ken veste azul, apesar dele ser um bobão, ser quase o vilão do filme, no final as pessoas gostaram mais do Ken. Né, é meio parecido com o Tropa de Elite, né, que o Capitão Nascimento foi criado para ser um vilão, um repugnante, e as pessoas gostaram dele, se identificaram com ele. Eu vi também esse movimento com o Ken. Então, Barbie não é exatamente um filme lacrador, porque ele vai com... ele usa até alguns conceitos bem tradicionais em relação a homem e mulher. A Barbie também não é aquela personagem estoica, né? Porque o típico filme lacrador, a mulher é aquele personagem estoico. A mulher é praticamente um homem, né? Ela nunca sorri, ela nunca chora, ela não se apaixona pelo homem, né? O homem é um inferior, ela está sempre acima de tudo. E a Barbie não é isso. A gente percebe que ela sofre, ela tem desilusões, ela chora, ela é menininha, né? Então, eu diria que Barbie não chega a ser um filme lacrador, mas tudo bem. Então a gente viu esses filmes já decaindo. Agora, com a vitória do Trump, eu vi isso mais acentuadamente. Eu estou vendo uma rejeição, inclusive, da esquerda em relação ao discurso woke. A gente já viu, eu vi muitos assim apresentadores, atores assumindo a derrota, né? O pessoal de Hollywood, roteiristas, assumindo a derrota e falando, pô, a gente tomou uma lavada, tá na hora da gente repensar a esquerda, meio que nem o Mano Brown aqui, né, falando, tá na hora do PT voltar ao povo, a raiz e tal. Eles estão falando a mesma coisa, tá na hora da gente repensar a esquerda, porque eles perceberam que esse discurso afasta as pessoas. A esquerda, antigamente, ela tinha um discurso muito mais sedutor, né, liberdade sexual, seja quem você quer ser, transe com quem você quiser, use drogas, hedonismo, né? Pregava hedonismo. Isso que o Coreta gostava. Hoje a esquerda é muito mais proibitiva, né? Não, você não pode olhar para a mulher. Não, você não pode assobiar para a mulher. Não, você mulher não pode dar bola para esse cara, porque ele é isso, isso e aquilo. Não, o negro não pode se casar com a branca porque você está diluindo a raça, sabe? Então eles começaram a criar muitas regras que todo mundo já notou que é loucura, que é idiotice, né? E quando essas regras chegam no mundo corporativo, a gente vê que elas não funcionam. O resultado foi esse, todos esses filmes sendo fracassos estrondosos de bilheteria, o povo não queria ver, várias empresas perdendo valor por causa desse departamento de AI, começando a substituir talento e experiência por cor da pele ou sexualidade. E isso já estava meio que sendo muito questionado. E eu acho que a eleição do Trump foi o auge desse questionamento. Foi quando Hollywood e a esquerda americana finalmente acordou e falou, não dá mais para a gente agir assim, não dá mais para a gente falar assim, não está dando certo. Inclusive eu vi uma matéria muito engraçada que saiu há alguns dias, não me lembro em que jornal, falando justamente isso, a esquerda falando que não, vocês acham que a cultura woke é de esquerda, mas é da direita. A direita, inclusive eles usaram essas palavras, a direita colonizou a cultura woke. Quer dizer, não basta a cultura woke ser nossa, né? Ela é nossa ainda porque a gente invadiu o território e colonizou porque a gente é muito malvado. Mas essas são as mudanças que eu estou vendo já logo de cara. Eu acho que vai ficar mais radical ainda em relação às fronteiras, à imigração ilegal. Acho que isso é óbvio, né? Ele foi chamado, basicamente, convocado para essa missão, eu acho. Cuidar melhor das fronteiras. E eu acho que vai vir a reboque uma virada cultural também. Eu acho que vai haver uma guinada assim, para uma rejeição a essa hegemonia que a esquerda tem na cultura americana.